tarde a todos. Sr. Dr. Jorge Sampaio, antigo Presidente da República e querido amigo, Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, bem-vindo a esta sua casa. Ainda há pouco tempo tivemos o gosto de estar aqui também noutra sessão. Excelências, senhoras e senhores, é para mim uma honra e, evidentemente, um gosto estar aqui hoje a representar a senhora Presidente da Assembleia da República para o lançamento do livro Interações do Estado e das Igrejas, Instituições e Homens. Um lançamento que é feito em conjunto com a imprensa de Ciências Sociais. O livro reúne contribuições de participantes do Seminário Permanente sobre o Estado e as Igrejas, iniciativa conjunta da Universidade Católica Portuguesa e do Instituto de Ciências Sociais, que se iniciou em 2006-2007 e coordenado pelos organizadores da obra, que são dois: António Matos Ferreira, professor de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e Luís Salgado Matos, investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Estão ambos aqui, mas fizeram-nos esta partida de se sentarem no meio do público e de nos deixarem aqui nesta simpática mesa. Também participam nesta obra como autores Teresa Clímaco Leitão, Sérgio Ribeiro Pinto, Paulo Fontes. Eu vou passar a palavra rapidamente às duas pessoas que têm esta função de apresentar esta obra, o Dr. Jorge Sampaio e o Dom Manuel Clemente. Antes disso, queria apenas dizer que o livro que hoje se apresenta coloca-nos verdadeiramente no centro de um conjunto de debates fundamentais da nossa modernidade política. Como sustentam, aliás, os organizadores, não podemos compreender a dinâmica das organizações políticas internas e internacionais contemporâneas se não nos focarmos analiticamente nos modelos de relacionamento entre o Estado e igrejas. Queria ainda, antes de passar a palavra ao Dr. Jorge Sampaio, citar o Dr. António Reis, que no prefácio desta obra diz o seguinte: beneficiando de uma abordagem científica multidisciplinar e de uma eficaz e útil divisão lógica entre a temática das instituições e a temática dos homens, este volume permite reunir estudos tão distintos como o de Luís Salgado Matos sobre os padrões de relacionamento entre o Estado e a Igreja, o de António Matos Ferreira sobre a ação católica, o de Teresa Clímaco Leitão sobre a Igreja Católica e os partidos democratas cristãos na Revolução Portuguesa, todos estes sobre a rubrica Instituições, e ainda o de Sérgio Ribeiro Pinto sobre uma obra capital do Cardeal Cerejeira e o de Paulo Fontes sobre o Patriarca Dom António Ribeiro, estes dois últimos sob a rubrica Homens. Uniu-os, para além da comprovada qualidade e competência científica dos seus autores, a mesma preocupação com a problemática das interações do Estado e das Igrejas, sob diversas perspectivas, é certo, e abrangendo tanto instituições da Igreja como do Estado, num arco temporal balizado pelo século XX. Como sabem, desde há 3 anos das comemorações do centenário da República, esta problemática das relações entre o Estado e as Igrejas suscitou muito interesse e a Assembleia da República participou ativamente na divulgação de muitas obras e em muitos debates, e é isso que vamos fazer também esta tarde. E, portanto, eu passo desde já a palavra ao Sr. Dr. Jorge Sampaio. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, caro amigo, Sr. Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa e Excelência Reverendíssima, minhas senhoras e meus senhores. Começo naturalmente por agradecer o amável e direi mesmo honroso convite que o Dr. Luís Salgado Matos, e velho amigo, me fez para apresentar
ou co-apresentar esta obra coletiva, intitulada Interações do Estado e das Igrejas, Instituições e Homens, que reúne algumas das principais contribuições do Semanário Permanente sobre o Estado e as Igrejas, conjuntamente organizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Deixem-me que felicite os autores desta publicação e que congratule também as instituições que estão por detrás desta iniciativa. Como sabem, tenho para mim que nós, portugueses, temos uma enorme dificuldade em desenvolver colaborações, tomar iniciativas conjuntas, sentar à mesma mesa pessoas e representantes de instituições diversas, com o objetivo de unir esforços e levar para a frente projetos com massa crítica, fruto de sinergias e colaborações. Nesta incapacidade de escalar energias e recursos, radica, aliás, muitos dos nossos problemas e nela encontra explicação para muitas das nossas insuficiências, sejam elas no plano económico, social, cultural, científico ou artístico. Por isso, qualquer exemplo que contraria esta tendência merece aplauso e estímulo. Estão, pois, de parabéns os seus artífices e autores. Dito isto, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de continuar com um pequeno desabafo, que não quero chamar confissão, pois poderia prestar-se a mal-entendidos. É que fico sempre um pouco embaraçado quando me pedem, já têm pedido nos últimos 6 anos centenas de vezes, para intervir sobre questões de religião. E penso sempre, mas porquê logo a mim, a quem a fé é dom de Deus, segundo a Epístola de São Paulo aos Efésios, me não tocou? Mas passados estes momentos de dúvida e hesitação, logo peço desculpa, Sr. Lúcio, não o vi e devia ter referido nos vocativos. Passados estes momentos de dúvida e hesitação, logo penso a seguir que esta minha condição de não crente me permite, pelo menos, como que uma equidistância, uma neutralidade e uma isenção de julgamento que, porventura, propiciam um olhar tendencialmente justo sobre os factos da fé e da religiosidade como fenómeno humano e de sociedade da maior importância. Gostaria, assim, de afirmar à prova que me associo totalmente aos que reconhecem, como é o caso dos subscritores da declaração adotada na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, adotada em agosto de 2001 em Durban, África do Sul, que a religião, e cito, a espiritualidade e as crenças desempenham um papel central nas vidas de milhões de mulheres e homens e no modo como vivem e tratam as outras pessoas. A religião, espiritualidade e crenças podem e devem contribuir para a promoção da dignidade e dos valores inerentes à pessoa humana e para a erradicação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Fim de citação. Foi, aliás, neste quadro, acho que afincadamente prosseguido, e foi também, portanto, neste pressuposto que exerci o meu mandato como alto representante para a Aliança das Civilizações, uma iniciativa das Nações Unidas, que, entre outras, trata das questões da diversidade cultural, digamos assim, no sentido amplo, ou at large, incluindo também a diversidade religiosa como uma questão de governação central às sociedades contemporâneas, no plano interno e nas relações entre elas. Minhas senhoras e meus senhores, sobre a obra Interações do Estado e das Igrejas, Instituições e Homens, que me pediram para abordar aqui, deixem-me dividir as observações que seguem em 3 partes. A primeira diz respeito à componente homens desta obra, a segunda às interações do Estado e das Igrejas e às dinâmicas institucionais, e a terceira debruçar-se-á sobre o primeiro capítulo, em que se apresenta um estudo da natureza distinta dos restantes, que é um contributo de cariz filosófico para uma tipologia do relacionamento entre o Estado e a Igreja. Vamos, portanto, à primeira parte, ou seja, a relativa aos homens. Nesta publicação encontramos compilados
um conjunto esclarecedor e bem organizado de factos que nos ajudam a compreender melhor as figuras do cardeal Cerejeira e do cardeal Dom António Ribeiro, que marcaram, sem dúvida, o século XX português. Comecemos pelo primeiro. Como afirma Sérgio Ribeiro Pinto no estudo que lhe consagra, aspas, à data da sua morte, 1 de agosto de 1977, o cardeal Cerejeira fora testemunha de todas as alterações de regimes políticos do século XX português. A fase inicial da monarquia, entre a infância e a juventude. A instauração do regime republicano, quando dava os passos finais em direção ao sacerdócio, o intermédio da ditadura militar, iniciada 2 anos antes da sagração episcopal, a evolução daquela para o regime do Estado Novo e a queda deste, com a Revolução de Abril de 1974, a que assistiu, já retirado da Cátedra de Lisboa. E acrescenta o autor, e cito, em concomitância assistia e participava na Reforma Católica, da longa maturação até ao Segundo Concílio do Vaticano e tinha participação ativa na evolução do catolicismo na sociedade portuguesa coetânea. Sentando a sua análise na reflexão de Manuel Gonçalves Cerejeira, que tem o título A Igreja e o Pensamento Contemporâneo, obra que agrega 5 conferências, Sérgio Ribeiro Pinto utiliza como fio condutor da sua leitura o binómio modernidade-tradição, procurando desta forma identificar as linhas mestras da visão que cardeal Cerejeira tinha das mudanças sociais, políticas e culturais que marcaram e a forma como se posicionou como académico de relevo e católico. É interessante percorrer a temática destas conferências. Cito, a concepção moderna da ciência e da religião. Outra, o espírito científico e a religião. Outra ainda, os limites da ciência e da religião. Na 4ª conferência passa em revista as grandes correntes dominantes do pensamento europeu, para depois se debruçar sobre um conjunto de figuras de relevo, sobretudo da intelectualidade francesa, e sobre as suas relações com a religião, com especial ênfase, e cito, na importância que o facto religioso ganhou para as mesmas nos primeiros decénios do século XX, e sem esquecer, naturalmente, o tópico que frequenta a época dos convertidos. Nas suas reflexões, o cardeal Cerejeira não esquece o caso português, interpretando como o decorrer lógico da interpretação entre o clima cultural nacional e o francês, ou melhor dito, a dependência daquela face a este, para usar as suas próprias palavras. Em jeito de conclusão, afirma Sérgio Ribeiro Pinto, que Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, na obra analisada, faz confluir modernidade e tradição e lhes confere um caráter paradoxal na medida em que, por um lado, identifica a alteridade, delimita os âmbitos específicos da ciência e da religião, das esferas de influência católica e do seu exterior, eminentemente moderno, pela confirmação e valoração positivas do século e das leis próprias por que se regem os diferentes âmbitos que o compõem. E, por outro lado, a identificação de um espaço diferente, faz-se em nome da tradição católica, da sua possibilidade de penetração nesses espaços, enfim, do diálogo com eles. E remata o autor. O posicionamento paradoxal mostra-se na aceitação dessa alteridade e na reivindicação de um lugar público para a Igreja no espaço mais amplo de uma sociedade organizada, já independentemente do enquadramento católico. Passando agora para Dom António Ribeiro, o estudo que Paulo Fontes lhe dedica tenta refletir, e cito, o seu percurso enquanto Patriarca de Lisboa, privilegiando a sua ação no quadro das transformações ocorridas no seio do catolicismo, enquadrado na mudança da sociedade coetânea. Por conseguinte, neste estudo é sobretudo questão da ação episcopal de Dom António Ribeiro e da Igreja Lisbonense durante os quase 30 anos em que nela foi bispo, sendo que dela não pode ser abstraída, tal como o autor indica, nem o chamado adjornamento conciliar que estava então em curso, a que se seguiu, digamos, a recomposição do catolicismo operada no pontificado de João Paulo II, nem a transição democrática vivida em Portugal e as subsequentes transformações culturais que marcaram a sociedade portuguesa nas décadas de 80 e 90. A laia
do conspecto e da avaliação da sua atuação, que foi, como sabemos, muito discutida, traça-nos Paulo Fontes o seguinte retrato, e cito: com o seu posicionamento no espaço público e dinamização do campo eclesial, Dom António Ribeiro procurou abrir a Igreja Lisbonense aos sinais dos tempos e desenvolver novas formas de organicidade interna e vivência eclesial, capaz de integrar e potenciar a pluralidade de iniciativas, protagonismos e perspectivas num mundo cada vez mais marcado pelas dinâmicas da secularização e da laicidade, a que correspondiam novos horizontes de evangelização. Foi nesta perspectiva tensional, estou sempre a citar o autor, porque me parece uma passagem muito importante, esta perspectiva tensional entre a recusa do laicismo enquanto ideologia e a valorização da laicidade enquanto expressão da criatividade e da autonomia humana, no seio de uma sociedade livre e plural, que a atuação episcopal de António Ribeiro se desenvolveu. Esta perspectiva permite uma maior compreensibilidade para avaliar o seu papel, em particular a sua vontade de adequar a Igreja Católica a novas exigências e dinâmicas geracionais, contribuindo decisivamente para conduzir a Igreja Católica no seu conjunto a reconhecer-se e a situar-se no seio da sociedade democrática e pluralista, valorizando novos espaços de intervenção proporcionados por esta situação. E aqui acaba a situação do autor. Isso foi tão longa, foi intencional, porque devo dizer que concordo, para que é que isto serve, mas de qualquer maneira, como depoimento pessoal meu, concordo inteiramente com esta visão. E por isso, pela minha parte, gostaria de, a título pessoal, corroborar esta interpretação da ação de Dom António Ribeiro, tendo eu, como Presidente da Câmara de Lisboa, e no seio de uma coligação de esquerda, usufruído da sua interlocução, muitas vezes, como Patriarca de Lisboa. Sempre mantivemos um excelente relacionamento institucional e pessoal, ele conhecia perfeitamente as minhas características, e posso testemunhar da sua abertura, da sua genuína visão da laicidade e de uma sã laicização, que nas suas próprias palavras importava promover, e da sua preocupação de diálogo, de inclusividade e de justiça social no seio de uma sociedade livre e plural. Eu quero contar apenas um episódio. Simpática presença de todos faz-me chegar aí, porque é pessoal, não se sabe, mas passa-se a saber. Eu, quando deixei a Câmara de Lisboa em 95, entendi que deveria despedir-me do cardeal Dom António Ribeiro. E, com a discrição que era habitual, combinavam-se as entrevistas com o seu secretário particular, Monsenhor, que acabo de saber há pouco tempo falecido, com já uma provecta idade, uma figura muito interessante e inteligente, com quem tinha largos diálogos, e passava uma longa conversa sobre o que é que tinha acontecido, como é que estava isto, como é que estava aquele outro. Eu achei que já era tempo de sair, levantei-me, mas depois disse: "Oh, senhor cardeal, posso fazer-lhe uma consulta?" E ele ficou surpreendido e disse: "Com certeza, pode fazer. Olha, sabe, eu vou deixar a Câmara de Lisboa porque me vou candidatar à Presidência da República." E, portanto, eu vi que, naturalmente, com muita razão, dada a época que era uma época mais difícil, porventura, o meu predecessor visitou os bispos todos pelo país fora e tal. Diga-me lá com franqueza, acha que eu devo fazer coisa semelhante? Porque eu não estava à vontade com essa hipótese. Ele olha para mim e diz: não visite ninguém, o senhor não precisa disso, não é? E, portanto, eu devo dizer, atrevo-me a dizer sem blasfémia, senhor Patriarca, que fiquei absolvido, digamos assim, dos meus pecados e parti com redobrada coragem para aquela campanha eleitoral, tendo aberto uma única ascensão, que era com o meu amigo, e ainda hoje, Dom Eurico Dias Nogueira, em Braga, que é uma pessoa com quem tive não só almoços magníficos, porque ele é um magnífico garfo, são todos no norte do país, como é sabido, mas a quem pus sempre as questões mais difíceis que um não crente, como eu, pode pôr a uma figura que respeita a Igreja Católica. Eu peço desculpa desta confissão, mas não me vão dar nenhuma penitência, julgo eu,
e, portanto, posso passar para a segunda parte, que é a relativa a interações do Estado e da Igreja. O meu segundo grupo de observações debruça-se sobre os capítulos 2 e 3 desta obra, dedicados, respectivamente, à ação católica e à questão da constituição de partidos democratas cristãos durante o período de 1974-1975. E eu estou muito contente por estes dois temas tão importantes, tão significativos, terem sido objeto deste conjunto de estudos e objeto destes artigos. É preciso continuar a aprofundar com certeza. Sobre o estudo de António Matos Ferreira, dedicado à ação católica, crise, inadequação ao paradigma ultrapassado, é assim que se chama, notas para outro modelo explicativo, quero apenas fazer dois breves comentários, além de, obviamente, ter vivido em paralelo, com muitos amigos comuns, o que se passava, digamos assim, dentro da ação católica, respeitando cada um a sua esfera de atuação. Mas, portanto, isto é também, de algum modo, contemporâneo meu, tudo isto. O primeiro diz respeito à interessante abordagem diacrónica, por assim dizer, que Matos Ferreira desenvolve da ação católica, recordando, por um lado, a sua gênese, por iniciativa de Pio XI, antes da Segunda Guerra Mundial, surgindo no contexto da defesa da autonomia da Igreja Católica, para responder ao processo de descristianização associado a determinado paradigma de secularização. Por outro, a sua evolução ao longo dos anos, especialmente no contexto português, e isto para mim é que foi muito importante, com as resistências que enfrentou e a concorrência que gerou no seio do próprio catolicismo por parte de outros tipos de organizações e movimentos que se apresentavam como alternativas na formação e no enquadramento de católicos, formulando distintas opções e motivações eclesiológicas e sociopolíticas. O segundo ponto que quero aqui realçar, minhas senhoras e meus senhores, é o facto de a ação católica ter permitido, como Matos Ferreira sublinha, e cito, uma deslocação da experiência cristã dependente ou vinculada a uma cultura eclesiástica para uma mais laical, valorizando a sua inserção nas realidades terrestres, sociais, familiares, afetivas, culturais, económicas, políticas. Deste traço decorre também uma outra inovação que diz respeito, e agora se cita outra vez, à prioridade dada aos meios sociais ou profissionais e à atribuição de protagonismo a pessoas desses meios, ou seja, ao potenciamento do protagonismo dos leigos e mesmo à sua autonomia, o que explica que a ação católica tenha sido uma dinâmica de mobilização e de diferenciação, redundando, afinal, e cito, numa experiência de fronteira formativa da consciência individual e da disciplina coletiva. E quem nos anos 60 e 70, sobretudo 60, acompanhou isto do lado de fora, percebe que esta síntese é absolutamente significativa e que isto, se quem está do exterior o pode dizer, isto obviamente fazia fervilhar um conjunto imenso de temas dentro da própria Igreja. Em jeito de conclusão, gostaria de acrescentar o interessante que é constatar da leitura deste estudo, como por um lado, a ação católica enquanto experiência de mobilização apostólica foi uma resposta do catolicismo romano num determinado momento e num determinado contexto, e nesta medida não tinha de existir e subsistir sempre, e isto é importante, o que aconteceu realmente, mas por outro lado, enquanto explicitação da interação entre a história religiosa e a história social, acaba por ser expressão de uma dinâmica do religioso na sociedade que, de certa forma, está condenada a reinventar-se e a criar sempre novos paradigmas. A questão que me interrogo é precisamente a da sua forma, mais atual num contexto em que a diversidade religiosa e o diálogo intercultural e interreligioso adquiriram uma nova prevalência. Relativamente ao capítulo 3, intitulado A Igreja Católica e os Partidos Democratas Cristãos da Revolução de Portugal, 1964-65, considero, sem dúvida, um relevante estudo da evolução da democracia em Portugal, do papel da Santa Sé neste trajeto evolutivo,
bem como da sua transposição pelo episcopado português e pelos próprios movimentos de leigos em Portugal. A tese geral de Teresa Clímaco Leitão, a autora do estudo, é a de que, e aspas, nem a Santa Sé, nem o episcopado português, nem os movimentos de leigos defenderam a constituição de partidos democratas cristãos. Mais adiante a autora, na linha do advogado Cela da Santa Sé, a Igreja Católica Portuguesa optou por uma estratégia que passava por não dar apoio oficial à constituição e partidos democratas cristãos, detendo o exclusivo da representação política dos cristãos. Ou seja, optou por não favorecer a constituição de um partido político cristão, mas de cristãos nos partidos. Os meus cumprimentos, se é possível dizer, embora respeitando a Igreja e o Estado, os meus cumprimentos por esta visão de acompanhamento do que se estava a passar em Portugal. Como justificação desta opção estratégica, que irá influenciar a tipologia partidária que moldou a nossa democracia até aos nossos dias, a estudiosa avança, cito, diversos fatores devem ter sido considerados para decidir favorecer a participação política dos cristãos nos partidos, em vez da constituição de um partido ou partidos cristãos. Os contactos que existiam, e isto é decisivo, digo eu, entre a nova classe política, ou classes políticas, ou agentes políticos, e figuras destacadas do episcopado revelam que não havia o intuito de reacender a questão religiosa na organização social portuguesa e a existência de canais através dos quais a instituição eclesial podia dialogar com a classe política. Estas considerações, aliadas porventura ao risco de falhar a Federação dos Católicos em torno de um único projeto político ou partidário, ideia a que os tempos de então eram de resto bastante avessos, pode de facto ter contribuído para esta decisão do episcopado português em não apoiar oficialmente a constituição de um partido cristão. E agora, para uma tipologia do relacionamento entre o Estado e a Igreja. Minhas senhoras e meus senhores, o meu último grupo de observações incide sobre o primeiro capítulo deste estudo, que de alguma forma serve de prolegómeno, nele abordando-se que Luís Salgado Matos, o seu autor, chama de contributo para uma tipologia do relacionamento entre o Estado e a Igreja. Em nome da verdade, devo confessar que este capítulo, sendo de uma enorme densidade e apelando a um acervo filosófico não despiciando, é de leitura complexa, árida e exigente, de tal forma que a desorientação se apodera facilmente do leitor. Falo por mim, leitor médio, não familiar com determinadas subtilezas e referências eruditas. E, no entanto, o facto é que a matéria é tão interessante e a abordagem desenvolvida pelo autor tão desafiante que acabamos por não nos importar de ler e reler a mesma passagem várias vezes. O Salgado Matos, isto deu-me um trabalhão. Até no final, se ficar com a sensação de se ter aprendido algo de novo, independentemente de se concordar ou discordar com as teses em causa. E este exercício, sem dúvida, dá, se me é permitido dizer, grande gozo intelectual. Em suma, a preocupação de Salgado Matos é de encontrar uma grelha de análise que, na esteira do pensamento classificador de Aristóteles, permita categorizar ou tipificar as relações possíveis entre o Estado e a Igreja, ou que identifique, como ele diz, os padrões de relacionamento Estado e Igreja. Para isso, Salgado Matos recorre a 3 variáveis que vão estruturar a sua análise, a saber, a ação do Estado face à Igreja como conjunto de cidadãos no que respeita à criação ou não de um espaço de liberdade religiosa. B, a ação do Estado em relação à Igreja, na qual decorre uma certa autonomia e reconhecimento da Igreja pelo Estado, os quais serão configuradores de um conjunto de padrões de relacionamento. E C, modo como esses padrões são concretizados numa dada organização política, de que resultará a colaboração, indiferença ou hostilidade com que o Estado tratará a Igreja. Salgado Matos esmiuça depois 2 critérios subjacentes ao padrão do relacionamento entre o Estado e as Igrejas, o do reconhecimento recíproco da personalidade jurídica e o da autonomia institucional, para depois derivar da combinação destes 2 critérios 4 e só 4 padrões de relacionamento possível segundo
uma lógica binária de sim ou não. Resulta um quadro, digamos assim, com duas entradas: reconhecimento legal, autonomia e separação, e quatro figuras: a separação com a autonomia da Igreja e do Estado, sem lei especial, como nos Estados Unidos da América, a separação com a autonomia da Igreja e do Estado, como lei especial, como em França, o regalismo, cujo exemplo acabado é o josefismo austríaco, cuja Igreja não goza de autonomia face ao Estado e que hoje exemplificaremos com o modelo tradicional em Inglaterra, e a teocracia, na qual o Estado não goza de autonomia face à Igreja e que, na atualidade, é representado pelo Irão do pós-Ayatollah Khomeini ou pelo Afeganistão dos talibãs. Na continuação do seu estudo, o autor detalha depois os traços característicos destes quatro padrões de relacionamento de Estados e Igrejas, para além de muitas outras considerações que tece sobre noções centrais, como a de liberdade religiosa, critérios de aferição e os instrumentos disponíveis de mediação da mesma, a questão hoje particularmente quente e contraditória do multiculturalismo e por aí fora. Não tenho dúvidas de que este é um estudo denso sobre uma matéria que, pelas suas ramificações várias, pela sua diversidade e complexidade, exige uma extrema prudência de análise. Como já disse, este é um texto para ser lido e relido, e isto é uma homenagem, para ser cotejado com uma realidade que não é estática e, sobretudo, para ser problematizado e escalpelizado à luz da variedade de situações factuais, da evolução histórica e das transformações que as sociedades atravessam. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, são estes apontamentos, não mais do que isso, que queria partilhar convosco e que não dispensam, claro, uma leitura integral deste livro. A terminar, quero apenas acrescentar que, da minha experiência destes últimos praticamente 6 anos, no contexto da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, me ficou uma interrogação que, porventura, os participantes e organizadores do Semanário Permanente sobre o Estado e as Igrejas, que está na base do livro que nos reúne aqui hoje, poderão querer abordar numa das futuras sessões. Isto é, afinal, como sustentar e definir os fundamentos de um novo pluralismo religioso, de resto tão necessário ao mundo globalizado em que vivemos. Basta olhar à nossa volta para perceber, em vários pontos do mundo, como esta questão é de uma enorme candência e pertinência. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Jorge Sampaio, por nos ter guiado nesta viagem tão interessante a instituições e homens marcantes na análise destas interações do Estado e das igrejas. É a vez de dar a palavra a Dom Manuel Clemente, Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, faz favor. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, Dr. Ferros Rodrigues, Sr. Dr. Jorge Sampaio, Sr. Apostólico, minhas senhoras e meus senhores, com particular referência a todos aqueles que coordenaram e trabalharam nesta obra que hoje nos é oferecida. Ouvi com todo o interesse e proveito esta exposição do Dr. Jorge Sampaio, com a qual coincido perfeitamente, quer no dito, quer no proposto. Vou apenas dar-vos o quê? O que pode ser um itinerário de leitura. Porque ao lerem este livro poderão ficar um pouco dispersos pela sucessão das temáticas e não ganharem rapidamente o fio condutor que ele efetivamente tem, como eu vou tentar aqui apresentar-vos. Ele saiu de um seminário, como foi dito, que visa estudar estas, dizem-se, interações entre o Estado e as Igrejas, ou entre a política e a religião, no sentido amplo dos termos, em Portugal, enfim, no último século. E para o fazerem,
abordaram os diversos aspectos em que isso mesmo se conjuga e dão-nos agora este primeiro saboroso fruto, como diz o professor António Reis nas palavras introdutórias. O que eu vos vou propor então é um fio condutor possível para que se compreenda o significado, na minha opinião, axial, não só do seminário, mas do que nos é hoje apresentado. Entendi que a melhor maneira de o fazer era selecionar eu próprio, e indicando-vos depois as páginas, algumas das afirmações que podem pontuar esta sequência. E a primeira, que vem na página 35, é do professor Salgado Matos, quando ele escreve o seguinte: são as instituições triangulares, um tema que lhe é caro: Estado, Forças Armadas e Igreja. Estas instituições não vivem num vácuo social, articulam-se com as ordens, que são formas primárias de sociabilidade numa dada organização política em relação a um determinado tipo de relações sociais. A instituição Igreja radica na ordem simbólica, que diz a identidade da organização política. Tal como a instituição Estado radica na ordem reprodutiva, que responde pela reprodução de uma dada organização política. E a castrense, ou militar, na ordem securitária, que garante a segurança da organização política. Página 35. Esta citação dá-nos a base de tudo o mais que se segue. Porque exatamente o que aconteceu foi passarmos de uma fase de coesão ou conjugação, digamos, total entre estas três ordens para a fase atual, arduamente conseguida, positivamente conseguida, e que os autores denominam justamente interação. Foi o que aconteceu. Só para vos dar um exemplo, que poderia ilustrar, não bem referido no livro, mas poderia vir. Em meados do século XIX, uma polémica tremenda, até pela animosidade de muitos dos seus protagonistas, que abalou o meio cultural português, foi precisamente a questão de Ourique. Partiu de uma investigação histórica de Alexandre Herculano, que, estudando as origens de Portugal, políticas de Portugal, não encontrou na documentação coeva do acontecimento, portanto, Batalha de Ourique, 1139, nenhuma referência a algo de milagroso. Este simples facto, ou melhor, omissão, na primeira edição da História de Portugal, em 1850, provocou um tumulto que aos nossos olhos de hoje pareceria incompreensível. Mas exatamente o que aqui estava em causa era o fim da coesão das três ordens. Porque na Batalha de Ourique temos a ordem política, representada pelo rei, temos a ordem simbólica, representada, enfim, pela religião que teria envolvido o acontecimento, e temos a ordem securitária ou militar, porque se tratava de um rei capitão. E era exatamente esta coesão das ordens que a chamada tradição de Ourique, ou se quiserem o mito de Ourique, transportava ainda com tal solidez em meados do século XIX, que provocou um tumulto o facto dela ter sido posta em causa. Eu sugiro isto para percebermos como da coesão à interação destas ordens, e concretamente duas, agora só o Estado e a Igreja, deixando o Exército de parte, é que nós podemos entender o andamento do livro. Do conjunto dos trabalhos. A segunda citação eu tiro-a de Matos Ferreira, na página 110. Quando ele escreve que a ação católica, como já foi dito pelo Dr. Sampaio, em 1933 e seguintes, a ação católica apresentou-se como a organização que pretendia exprimir no terreno social a presença e a autonomia da Igreja Católica Romana pela intervenção dos seus membros, evidenciando a importância do ser católico como identidade e programa de ação. Esta perspectiva tomara corpo desde o século XIX, no contexto das sociedades europeias liberais, através de um movimento católico que passara a substantivar um modo de agir, em particular um agir orgânico. Como vos disse, página 110.
E acena Matos Ferreira ao facto de a Ação Católica aparecer em 1933, mas como uma sistematização geral e, de certa maneira, a mais conseguida de algo que desde o século XIX começara a existir em Portugal, como existia noutros países europeus de tradição católica, mas liberais. Ou seja, da coesão prévia, a tal a que eu assinei há bocado, e que a tradição da Eurico representaria entre nós, tinha-se passado à verificação de que tal coesão já não existia. E que, por isso, os reis, soldados e santos já não eram, assim, realidades tão indiscutíveis. Antes, pelo contrário, numa sociedade que começava a ser aberta a influências não só de dentro, mas de fora, abertas a outras propostas, e algumas delas pondo mesmo em causa a presença, o significado e até a positividade da religião nas sociedades. Lembremos tudo o que aconteceu em Portugal em 1871, à volta das conferências do Casino. Faça tudo isso, então surge um movimento católico que tenta interagir, utilizando uma palavra de agora, numa sociedade que já não se mostrava assim tão coesa nem tão católica, mesmo em termos de simbologia, mesmo em termos de autorrepresentação para o futuro, em termos de ideário, em termos de aspiração, pois então que fossem os católicos, como tais, mais convictos da sua razão de ser, a aparecerem, pessoalmente, conjugados, eventualmente, e em 1933, e sobretudo, através da Ação Católica Portuguesa. Ainda aqui há tempos tive a ocasião, nesta mesma sala, apresentar a edição dos discursos parlamentares de António Lino Neto, o presidente do Centro Católico Português, entre 1917 e 1926, até que foi extinto o Parlamento da Primeira República. E ele representava isso mesmo, representava uma figura desta grande movimentação católica, na fase pré-ação católica, mas que, vinda do século XIX, anunciava já o século XX, em que da coesão se passava à interação pela presença consistente de componentes católicos muito mais assumidos e, por isso, também muito mais capazes de dialogar com outras correntes e com outras forças, como acontecia aqui entre a segunda e a terceira década do século XX. A terceira citação que eu aqui trago é de Teresa Clímaco Leitão, na página 165, quando ela escreve o seguinte: após o Concílio Vaticano II, a Santa Sé parece propugnar no processo revolucionário e de transição português o respeito pelo pluralismo político dos cristãos, estando-lhes apenas vedadas as opções políticas que não fossem compatíveis com a sua fé. E haveria que acrescentar aqui aquela ressalva que desde João XXIII se fazia a distinção entre forças políticas que na origem tinham sido violentamente anticatólicas, mas que, com a evolução dos acontecimentos, já talvez não fossem tanto. Na linha do advogado pela Santa Sé, o episcopado português, como coletivo, optou por não favorecer a constituição de um partido político cristão, mas de cristãos nos partidos, o que também não é completamente novo e se insere dentro do legado do próprio movimento católico português. Ou seja, desde a última década do século XIX, e também nesta casa, com a primeira tentativa da União Católica, protagonizada por deputados e membros da Câmara dos Pares, que só coincidiam, independentemente das respectivas pertenças partidárias, que só coincidiam naquilo que fosse defender a causa católica também no Parlamento, ou nas Cortes, como se dizia na época. Depois, durante a Primeira República, com o próprio Centro Católico, a partir de 1917, que, enfim, só coincidia em si mesmo naquilo que fosse a defesa, como então se dizia, das liberdades da Igreja, podendo, quanto ao mais, enfim, fazer alianças ou conjugar-se com opções e propostas de outros partidos políticos, é dentro desta gênese que tem já lastro, que tem já muito lastro na tradição do movimento católico português, que o episcopado, também português, nos anos 70, resiste a tentativas várias, que as houve, de formar um partido católico e insiste na presença dos católicos na vida política num vasto campo de pluralismo e de opção. Estamos sempre dentro da ideia maior e do fio condutor que eu vos proponho, da coesão à interação. Da coesão prévia à interação conseguida. Ou possível. Na mesma esteira, eu cito aqui, na página 194,
a contribuição de Sérgio Ribeiro Pinto sobre o Cardeal Serjeira. E agora aproveito até para felicitar vivamente o Dr. Sérgio Ribeiro Pinto pelo seu brilhante doutoramento de há dias na Universidade Nova e também sobre estas questões eclesiástico-políticas de Portugal nos primeiros anos do século passado. Então diz Sérgio Ribeiro Pinto, ou escreve, na página 194, tal facto, a emergência do espiritualismo pós-positivista, concretamente em França, acarreta a necessidade da Igreja Católica apostar na formação superior do seu clero, por um lado, e de readquirir o peso na formação intelectual da sociedade no seu conjunto. Nesse âmbito residia ainda uma das mais significativas reivindicações eclesiais em Portugal e que foi objeto da comunicação apresentada pelo padre Serjeira ao segundo Congresso do Centro Católico Português em 1919, procurando mostrar a necessidade da criação do Instituto de Altos Estudos Católicos. Extremamente ajustado isto, e na sequência que eu proponho, sem querer forçar as coisas, porque era isto que estava em causa. Ou seja, para se passar de uma coesão prévia, assumida, incontestável, a uma outra fase em que as realidades se conjugariam pelo valor, pela convicção, pela capacidade convincente dos seus protagonistas, era absolutamente necessário, e assim sentido por todas as elites do movimento católico português do século XIX para o século XX, formação. Que soubessem, que propusessem, que estudassem, que fossem claras, que fossem convincentes essas elites católicas para poder então, neste tablado novo da vida política, social e cultural do século XIX para o século XX, em chave liberal, proporem-se. Desde o século XIX. Um parlamentar e político português dos anos finais do século XIX, e muito importante até na nossa história, o autor do mapa cor-de-rosa, Henrique Barros Gomes, num dos seus escritos interessantíssimos, publicados postumamente com o nome Convicções, uma das coisas que ele defende é exatamente isso. Nós, católicos, temos que estar convincentemente na sociedade e na política para podermos encontrar-nos como sociedade portuguesa mais além também com aquilo que o verdadeiro catolicismo lhes pode fornecer aos portugueses. É uma reivindicação que vem. E ele já lembrava que também na Suíça, que nem sequer era um país maioritariamente católico, que também nos Estados Unidos, que também não era um país maioritariamente católico, apareciam já, enfim, pelo menos em esboço, altos estudos católicos. Bem, o cardeal Serjeira, e muito antes de ser cardeal, muito antes de ser bispo, e como padre, e como professor em Coimbra, sempre teve isto como uma causa primeira. O seu episcopado, concretamente em Lisboa, pode ser analisado de várias formas, em vertentes mais políticas diretas, se quisermos, e até, ou mais pastorais e internas, mas é esta que é valorizada, e muito bem, por Sérgio Ribeiro Pinto. Ou seja, a preocupação que ele sempre teve, e que só conseguiu, de certa maneira, levar a bom termo quase no final do seu longo episcopado, ou seja, a criação de um centro de altos estudos católicos, que é exatamente o centro, a Universidade Católica Portuguesa, onde nasce esta feliz iniciativa e edição. Ora bem, esta foi uma aspiração desde a juventude. Ele escreve a algures que a vida é a realização dos sonhos da juventude. Uma fórmula muito bonita, mais ou menos assim. E no caso dele foi. Eu recordo-me, também me permita uma evocação pessoal, a última vez que estive com o cardeal Serjeira deve ter sido na Páscoa de 1977, ele depois morreu em agosto. E recordo perfeitamente, à saída do Seminário dos Olivais, quando se despedia, ele a dizer-me, sabe, o que nós precisamos é de ter na universidade e na cultura católicos que saibam dizer porque o são. Já ele tinha 88 anos, portanto estava completamente fiel a estes sonhos da juventude, que foram sempre o eixo condutor do seu pensamento e da sua ação. Aliás, é um dos enigmas, por assim dizer, que está ainda por resolver, é porque é que demorou tanto tempo. Não nos esqueçamos que em grande parte enfim, da vida pública e eclesial do cardeal Serjeira, o protagonista Estado tinha um nome, morava aqui perto durante 40 anos. E que tinha sido muito próximo dele, em Coimbra, e até no centro, no CADC. Porquê que demorou tanto tempo a conseguir a criação de uma universidade que só apareceria em 1967? Porquê? Isto está por estudar. Sabemos que, da outra parte, concretamente da parte do Estado,
havia muita resistência à criação de uma universidade católica, que não fosse diretamente estatal ou tutelada pelo Estado, que haveria abertura a restaurar a Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, mas também integrada na Universidade de Coimbra, ou então que se criasse em Lisboa uns altos estudos católicos, mas muito limitados àquilo que eram ciências eclesiásticas, a teologia, a filosofia, o direito canónico. Nunca foi essa a intenção do cardeal Cerejeira, nem que ela ficasse acantonada num edifício religioso que, entretanto, o Estado devolvesse, mas que fosse uma universidade ampla, para um debate cultural amplo e situada no meio universitário comum. E por isso conseguiu instalá-la perto da cidade universitária. Mas isto foi uma luta de meio século, que o cardeal Cerejeira protagonizou, como provindo que era daquele meio de renascimento católico francês a que estava muito ligado, e aquele em Coimbra aderia plenamente, com os autores a quem o Dr. Jorge Sampaio já aludiu, e que são os que ele cita na sua obra, nesse sentido fundamental dos anos 20. Finalmente, a citação de Paulo Fontes, na página 229. É nesta perspectiva tensional, agora sobre o Dom António Ribeiro, na recusa do laicismo enquanto ideologia e na valorização da laicidade enquanto expressão da criatividade e da autonomia humana, no seio de uma sociedade livre e plural, que a atuação episcopal de Dom António Ribeiro ganha maior compreensibilidade, em particular pela sua vontade de adequar a Igreja Católica a novas exigências e dinâmicas geracionais. Recordo-me também naquela que é capaz de ter sido a sua última homilia pública, no dia da dedicação da Sé, 24 de outubro de 1997, ele faleceria em março de 98, dele ter dito, e é a insistência de toda a sua homilia, o Estado é o outro de Deus. Ou seja, a sociedade humana, concretamente na sua organização política, não é imediatamente divinizável, porque ela é o outro de Deus. Não é confundível. Embora aí se tenha que apresentar a proposta espiritual como inerente à condição humana dos humanos que formam a sociedade política. E mais adiante, sempre nessa página 229, diz-nos Paulo Fontes, mas esta avaliação não pode contar apenas com a apreciação do carisma e do percurso da sua figura episcopal, de Dom António Ribeiro, pois, como sempre acontece, a sua ação inseria-se na realidade complexa da vida da Diocese, desta Diocese de Lisboa, e do catolicismo em geral, numa interação com uma realidade social e cultural mais vasta, em processo de mutação à escala nacional e internacional. E exatamente assim, no episcopado, em Lisboa, do cardeal Ribeiro, portanto, de 1971, um jovem bispo de 43 anos, como tinha na altura, até 1978, passa-se muita coisa na sociedade portuguesa, como na Igreja em geral, como na sucessão dos pontificados de Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. O mundo também mudou muito, as fronteiras da Europa desapareceram a meio para passarem a ser como são hoje, e tudo isto trouxe interrogações e ultrapassagens daquele quadro onde até nasceram alguns partidos de democracia cristã dentro da Europa dividida do pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, todo esse temário, enfim, já estava ultrapassado e a sociedade europeia e também portuguesa, a partir dos anos 80, rarefaz naquilo que até aí tinham sido motivações sólidas, ideológicas e outras, e individualiza-se também nos protagonismos, nas pertenças, nas propostas, se é que ainda se propõe ou se simplesmente sugere. Daí que a reflexão do cardeal Ribeiro, tentando promover outra vez no laicado uma convicção mais forte, agora face a uma sociedade que não se lhe opõe diretamente, mas que às vezes resiste de uma maneira um pouco imprecisa, continua a ser fundamental. Visando a tal conjugação a fazer e a refazer constantemente de presenças e também de ordens que constituem a sociedade e que a continuam a constituir também. É muito curioso lembrar, a propósito destas três ordens, a sua conjugação, recombinação, passando de fases de coesão a fases de interação, para utilizar a terminologia da obra, que, enfim,
o grande Mircea Eliade diz que esta trifuncionalidade, esta tripla ordem, presida a todas as sociedades indo-europeias desde o Neolítico. Não é? Nós estamos sempre a pensar em termos de ordem estabelecida, em termos de segurança e em termos de simbólica e de significado para essa ordem estabelecida ou estabelecer. E nunca conseguimos ultrapassar este quadro trifuncional que aqui, muito bem, em termos de sociedade de ordens, foi passando, e com estes protagonistas da coesão, enfim, pressuposta à interação indispensável. É por isso que eu julgo que todos estes trabalhos e colaborações se podem equacionar bem e nos podem abrir um percurso, nos podem situar agora e nos podem fazer construir, também assim, historicamente, teoricamente, um bom futuro. Muito obrigado aos autores. Muito obrigado, Dr. Manuel Clemente, pela apresentação deste itinerário de leitura, deste fio condutor, que são chaves certamente muito importantes para a leitura deste livro. Bom, atendendo ao dia e à hora, penso que a menos que algum dos autores queira aproveitar ainda esta última oportunidade para dizer alguma coisa, não é o caso. Eu quero agradecer aos dois apresentadores pelas magníficas intervenções e felicitar os autores e organizadores deste livro. Muito obrigado a todos e uma boa noite.